E o recorde de desaprovação já era do Donald Trump e agora caiu um pouquinho mais para 35%, ou seja, apenas 35% da população americana, norte-americana, segundo esse instituto pago pela rede CNN, aprovam o governo do Trump. É um índice baixo, porém não é muito distante do que outros presidentes já enfrentaram também. Para se ter uma ideia, isso contando os 13 primeiros meses de mandato. Trump assumiu em janeiro de 2017, portanto agora em fevereiro, completando 13 meses de mandato. Aos 13 meses, o ex-presidente Barack Obama tinha 49% de aprovação, ou seja, ninguém fica com 80%, não é muito grande a aprovação nesses primeiros meses, como de costume. O segundo lugar de rejeição, recorde de rejeição, é de 47% do democrata Jimmy Carter, isso em 1978. O Trump está aí tentando enfrentar algumas questões para melhorar a visibilidade dele. Ele tem encontrado alguma resistência. Essa pesquisa foi feita entre os dias 20 e 23, ou seja, já tinha acontecido o atentado na Flórida, em Parkland, onde 17 crianças morreram, com aquele aluno que foi expulso da escola na semana passada, entrou atirando em todo mundo, um caso bastante sensível. E o Trump, para contornar essa situação de atentados nas escolas, anunciou, fez um anúncio que é polêmico, exatamente, que gera bastante discussão, de colocar os professores armados nas salas de aulas, mesmo com todo um requisito, só professor que queira, só professor que passe por teste, tal e coisa, é uma sugestão polêmica. Tem essa questão que está deixando aí bastante dividida a opinião dos americanos em relação ao presidente norte-americano Donald Trump, ou seja, esse atentado já pode ter sido colocado nessa conta da pesquisa feita sobre a aprovação a ele. Tem também a questão de que a Coreia do Norte e os Estados Unidos, desde o ano passado, não vêm se bicando muito. A gente parecia que ia ter uma trégua agora com os Jogos de Inverno, em que a Coreia do Norte permitiu que uma delegação fosse à Coreia do Sul. Coreia ali dividida, península dividida, as duas Coreias em guerra desde a década de 1950, mas houve essa permissão por parte do presidente da Coreia do Norte, então parecia uma trégua. Só que na semana passada, e os Estados Unidos estão no meio, na semana passada o Donald Trump anunciou uma série de sanções, de medidas contra 27 empresas que mantêm relações com a Coreia do Norte. Sanções justamente por conta daquela discussão de bomba nuclear, de que um vai fazer ataque ao outro e tal. Os Estados Unidos falaram, não é para negociar com essas empresas, justamente porque elas mantêm relações com a Coreia do Norte. O presidente da Coreia do Norte virou e falou o seguinte, eu encaro qualquer declaração de sanção contra empresas que mantêm contato conosco como um ato de guerra. Isso na semana passada, ou seja, o clima esquentou. Só que agora, no fim de semana, o mesmo presidente norte-coreano virou e falou o seguinte, chegou para um representante do exército, das Forças Armadas norte-coreanas, e falou o seguinte, enquanto ele estava lá na Coreia do Sul, virou e falou, olha, eu quero falar com os Estados Unidos, eu toparia falar. A filha do presidente Donald Trump estava na Coreia do Sul. E aí, esse representante do exército virou e falou assim, é o seguinte, Ivanka, aliás, alguém avisa a Ivanka Trump, que é a filha do Trump, que o presidente da Coreia do Norte topa falar com os Estados Unidos caso eles queiram. Alguém passou esse recado para Ivanka Trump. E aí todo mundo virou e falou, pô, será uma trégua? O que será que vai acontecer? Só que a Ivanka Trump, não se sabe por qual motivo, não deu a menor bola, foi pro aeroporto, pegou o avião e já está em Washington, não conversou. Ou seja, quando você tem uma bandeira branca talvez hasteada, o governo Trump dá as costas para essa medida. E além de tudo mais disso, a questão da Coreia do Norte, das armas, o Trump tem enfrentado a resistência de alguns formadores de opinião norte-americanos, como o ator norte-americano, o ator de Hollywood, Samuel L. Jackson, que postou uma frase bastante pesada sobre a questão das armas. Ele fala o seguinte, o Trump, esse final de semana, voltou a falar no assunto dos professores armados, falou assim, olha, são só professores que vão passar por algum curso, só quem quiser se filiar a essa ideia e tudo mais. Aí o Samuel L. Jackson foi lá no Twitter, ele tem bastante seguidor, foi lá e falou o seguinte, alguém que já passou por um conflito, por um tiroteio, pode avisar a este... Aí ele fala uma palavra bem pesada, que eu acho até que não cabe quando você se refere a uma autoridade, mas enfim. Aí ele fala, alguém pode avisar esse infeliz, não é essa palavra, mas... Motherfucker, que nunca esteve num tiroteio, que essas medidas dele, as falhas do plano do Trump sobre armar os professores,
E aí outras celebridades também são bastante resistentes a essa ideia. Ou seja, o Trump tem que ir dando uma sambada aí de acordo com a música para melhorar essa aprovação dele. Edgar. Vamos lá, mas só retomando um pouquinho, você falou que ele chega a 35, né? 35% de aprovação. De aprovação, que é o número próximo do Jimmy Carter, tal, é um número na média histórica aí. Sim, tá dentro do começo do de uma governo. média histórica. Tonholi, ele deve estar preocupado com esse número aí, que pode aumentar ou não, diante dessa polêmica aí, com relação ao armamento nos Estados Unidos? Quem elegeu o Trump? Quem elegeu o Trump foram aqueles rednecks, aqueles caras do sul, os mesmos que lutaram, né, a favor da escravidão na Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Os caras que... O redneck é o radical, né, americano. E esse redneck acha que ele estava perdendo emprego para trabalhador mexicano e para produto vindo da China. Foi esse cara que votou no Trump. Tanto que o Trump usou na sua campanha o lema America First. Primeira coisa que eu vou fazer é cuidar do emprego de vocês. Que ele não cuidou do emprego. Ele começou a cuidar da coisa pública como se fosse uma empresa privada. Coisa típica de um mimadinho. Talvez eu acho que a coisa mais grave que ele fez... Vamos pegar aqui... o senhor Segovia, diretor da Polícia Federal, aliviou o Temer na questão do Porto de Santos. O ministro Luiz Roberto Barroso chamou ele no STF segunda passada e falou: se explica. E ele pediu desculpas e prometeu que não ia falar mais a coisa. Isso foi mal entendido. Imagine o Temer demitir o diretor da Polícia Federal, porque a Polícia Federal investiga o Temer e a Polícia Federal investiga o Temer no Porto de Santos. O que o Trump fez? O Trump demitiu em maio James Comey, que era o diretor do FBI, a Polícia Federal Americana, porque o James Comey era o cara que investigava a suposta participação de hackers russos para invadir e-mails do Partido Democrático, em particular o da Hillary Clinton, para fazer o Trump ganhar as eleições. A partir desse momento, ele começou a ser impopular, quando ele começa a demitir as autoridades que dariam lisura ou não ao seu governo. Aí tem mais. Essa reforma de impostos que ele fez, ela reduz impostos de até 15% para a classe média americana, mas é por um período limitado. É ilimitado apenas para empresas. E tem mais. America First, o caramba, ele conseguiu no ano passado a aprovação de 700 bilhões por orçamento militar americano. Ele tá louco, ele tá coçando o coldre para fazer intervenções. Então tudo que ele propôs na campanha virou nulo. É uma nulidade. Agora, na minha pobre interpretação, ele ter demitido o presidente do FBI foi o maior erro da vida desse homem. Nunca um presidente americano demitiu um diretor do FBI. Posso só fazer uma nota de rodapé? Vai lá. O James Comey foi demitido porque existia um assessor, que era o chefe, na verdade, de segurança nacional dos Estados Unidos, Michael Flynn, que estava sendo investigado. O filho do Donald Trump Jr., e o Michael Flynn, que supostamente tinham mantido relações com os russos durante as eleições, que houve toda aquela história de que os russos ajudaram a manipular fake news e tal, e elegeu o Trump. O Trump chegou pro James Comey e falou o seguinte: olha, deixa quieto essa investigação, para de investigar o Michael Flynn, vai se interessar por outras coisas que ameaçam os Estados Unidos. Aí o James Comey foi na corte depor, porque ele foi escalado, ele foi convidado a dar um depoimento lá, e ele falou na corte o seguinte: olha, aconteceu isso, o Trump pediu para eu parar as investigações e eu interpretei isso como uma ameaça. Aí o Trump virou e falou: pô, você vai ficar falando mal do meu governo? Aí sim você está demitido. E quanto aos números de desemprego, o desemprego entre os hispânicos e os negros é o menor da história dos Estados Unidos agora, da história moderna dos Estados Unidos. Chegou a 4,7%, é um índice super baixo. E desde janeiro, quando ele assumiu, até agora, cerca de 200 mil novas vagas de emprego são criadas nos Estados Unidos, muito acima do que era esperado. Então o governo do presidente Donald Trump não é assim tão ruim quanto as pessoas falam.